Bom, nessa aula de hoje nós iremos apresentar sobre a cintilografia da tireoide, as suas funcionalidades, indicações, contraindicações, metodologias e protocolos, como também análise da imagem. Seguindo aqui, nós temos as finalidades. O que é e para que serve a cintilografia da tireoide? Antes de tudo, a cintilografia ela é um exame da área da medicina nuclear que utiliza radiofármacos diretamente no paciente para a obtenção da imagem, como, por exemplo, o iodo 131, iodo 123 ou tecnésio 99M. A cintilografia ela serve para observar as partes mais fisiológicas do nosso corpo, diferentemente da radiografia da tomografia, que analisa a parte anatômica. Já a tireoide, por sua vez, ela é uma pequena glândula localizada na parte anterior do nosso pescoço e, comumente, nessa região é apresentada pequenos nódulos ou adenomas. A cintilografia da tireoide, ela consegue detectar esses nódulos e adenomas, como também indícios de câncer, hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Esse método, ele consegue nos dizer se esses nódulos estão trabalhando em excesso, no caso nódulos quentes ou hipercapitantes, ou se estão trabalhando pouco, no caso nódulos frios ou hipocapitantes. Dependendo do resultado da imagem, nós podemos ter vários diagnósticos, como por exemplo, nós podemos observar que nossa tireoide está saudável, como também nós podemos dar o diagnóstico de um paciente que tem bócio tóxico difuso, que é uma doença autoimune da tireoide. Em relação às indicações, é recomendada a realização da cintilografia de tireoide em casos como a avaliação funcional da glândula tireoide, determinação do status funcional de nódulos tireoidanos, a localização do tecido tireoidano ectópico, a avaliação de massas cervicais ou retroesternais, investigação etiológica de quadros de tireotoxicose e o planejamento terapêutico com iodo 131. Em relação às contraindicações, devido aos radiofármacos conterem algum teor de material radioativo, em geral, o exame não é recomendado para mulheres grávidas ou lactantes. Para a gestante, os efeitos biológicos são idênticos aos sofridos por uma mulher que não esteja grávida. Por outro lado, os efeitos biológicos decorrentes da exposição à radiação pelo feto merecem destaque, como óbito intrauterino, malformações, distúrbios do crescimento e desenvolvimento e efeitos mutagênicos e carcinogênicos. A ocorrência desses efeitos depende da dose da radiação absorvida e da idade gestacional. Geralmente, baixas doses de radiação absorvidas podem provocar dano celular transitório e passível de ser reparado pelo próprio organismo. Entretanto, altas doses de radiação podem interromper o desenvolvimento e a maturação celular, provocando a morte fetal ou malformações. Vários trabalhos têm demonstrado que quando o útero é submetido mesmo a baixas doses de radiação, aumenta o risco do feto desenvolver câncer na infância e principalmente aumenta o risco de ocorrência de leucemia, por um fator de 1,5 a 2 quando comparado à incidência natural. Porém, não está claro ainda se a exposição deve ocorrer durante a gestação ou pode precedê-la. Sempre que o exame radiológico for necessário e indicado, deve-se discutir a sua utilidade, riscos e benefícios com a paciente gestante e seus familiares. E também é importante informá-la dos riscos inerentes à gravidez e não relacionados à exposição à radiação, para a ocorrência de aborto, anomalias congênitas e o retardo do crescimento fetal, que pode ocorrer em 24% e 10% dos casos, respectivamente. E metodologia do exame. Pacientes que vão realizar a cintilografia da tireoide, eles devem ter um jejum de 6 horas. Além disso, medicamentos como corticoide devem ocorrer sua suspensão por 7 a 10 dias. O Puran T4, que é um outro tipo de medicamento, tem que ocorrer sua suspensão por 30 dias. Essa suspensão tem toda uma orientação médica antes e ocorre justamente que pode acontecer uma interferência na captação do radiofármaco. A tireoide é a única glândula do corpo que consegue captar o iodo da corrente sanguínea para produzir hormônios tireoidianos. Então, com a utilização desses medicamentos mais o radiofármaco, pode ocorrer, vai acabar competindo um com o outro, e aí durante o exame vai reduzir essa captação e comprometer a qualidade das imagens obtidas. Com isso, pode ocorrer um resultado falso ou até ambíguo. Os pacientes também devem evitar passeios na praia e banho de mar, além dos bronzeadores, por 15 dias antes do exame. Uma orientação também é fazer com que os pacientes urinem antes da realização do exame, o que pode reduzir a taxa de exposição em quase 50% em alguns casos.
Também é necessário fazer uma dieta pobre em iodo, evitar sal iodado, peixe de água salgada, frutas enlatadas e também gema de ovo. Para o exame de cintilografia de tireoide, são usados isótopos radioativos, que são denominados radiotraçadores ou radiofármacos, como Camille falou. Esses radiofármacos eles serão captados e vão se concentrar seletivamente num determinado órgão. No caso da tireoide, o principal radiofármaco utilizado é o iodo 131. Ele é um radioisótopo de importância clínica muito grande, que é usado na medicina nuclear exclusivamente para estudos da glândula da tireoide, já que o iodo é um precursor da síntese dos hormônios tireoidianos. Então, o iodo 131, ele tem uma meia-vida bem longa, de 8 dias, mas ele continua sendo muito importante no tratamento de hipertireoidismo e de câncer diferenciado de tireoide. Mas voltando para a parte de diagnóstico. Nesse exame, nós utilizamos esse radiofármaco com a dose de 1 a 5 milisievert, administrado por via oral. E, como segunda opção, nós utilizamos o substituto dele, que é o iodo 123, que tem uma meia-vida de apenas 13,2 horas. E esse é utilizado numa dose de 100 a 400 microsievert, também por via oral. Nós também podemos usar como via alternativa o pertecnetato de texênio. Ele tem uma meia-vida de 6 horas, mas para sua utilização é necessário a realização de um procedimento para determinar a sua dosagem correta. Então, o recomendado é que o paciente compareça um dia antes do exame para receber de 7 a 12 microsievert de iodo 131 por via oral. Esse procedimento vai determinar as porcentagens de captação durante o período de 6, 12 e 24 horas pós a dose. Então, quanto maior o valor de captação, menor será a dose necessária de pertecnetato de texênio para o exame de cintilografia. Todos esses radiofármacos, eles possuem algumas desvantagens de uso. Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. O uso do iodo 123 ele é desvantajoso comparado com o pertecnetato de texênio devido ao valor, que é mais caro, a disponibilidade dele, o tempo maior de aquisição das imagens e a alta dosagem que vai para a tireoide. No entanto, o restante do corpo recebe menos dessa dosagem, né? Já o iodo 131 tem algumas desvantagens. Ele apresenta uma alta dose de radiação, né, para os fins de diagnóstico. Como eu falei, você usa de 1 a 5 milisievert. E também tem uma menor afinidade na detecção de tecidos tireoidianos ectópicos em relação ao iodo 123 e ao pertecnetato de texênio. Já o pertecnetato de texênio, ele é o menos favorável desses três, porque ele tem uma desvantagem em relação aos isótopos de iodo, em relação ao alvo e fundo, né? Em relação ao alvo, principalmente porque o pertecnetato de texênio ele pode ser absorvido por outros locais que não só a tireoide. O exame da cintilografia da tireoide é feito em um equipamento chamado gama-câmera, que detecta e localiza pontos de radiação transmitidos do corpo do paciente. Essa radiação se dá através da utilização de um radiofármaco específico para a tireoide, ou seja, esse radiofármaco ele age diretamente na tireoide e transmite a radiação e que no final consegue fazer a formação da imagem. Essa formação ela se dá à medida que o traçador radioativo ele se desintegra na glândula, né, no seu local-alvo, e o dispositivo, que é a gama-câmera, ele detecta essas radiações gama, que são partículas de alta energia, e essa radiação que é capturada pelo gama-câmera, ele pode ser transformado em imagens em tempo real, uma imagem que possa estar ali mexendo, né, durante o exame, ou imagens estáticas
de diferentes ângulos. Isso tudo através da radiação. E após isso, essa informação, essa imagem, ela é transferida para o computador que esteja lá auxiliando, e o computador, o notebook, o software, ele consegue produzir essa imagem. O tempo de imagem, ele depende do radiofármaco. O radiofármaco pertessaneto, ele é adquirido após 20 minutos da aplicação via intravenosa. Já o iodo 131 é após 24 horas. E caso o médico ele ache necessário repetir o exame desse paciente que utilizou o iodo 131, pode ser repetido sem outra aplicação após 48 ou 72 horas. Já o iodo 123, as imagens elas são adquiridas com 6 ou 24 horas após a ingestão do radiofármaco. Esse já é de forma oral. Através dessas imagens, podem-se identificar diferentes aspectos. A posição, por exemplo, da glândula, o médico ele vai saber, né, a anatomia e onde vai ficar localizada a glândula, e através desse radiofármaco ele consegue identificar se é uma glândula ectópica, ou seja, se está de forma normal ou incorreta no corpo do paciente. Pode-se identificar também estrutura, tamanho, nódulos e funcionalidade. No caso da funcionalidade, se percebe pela clareza no exame. Se a glândula ela estiver de forma muito nítida, muito clara, muito brilhante, se considera que é uma imagem quente e avalia como um hipertireoidismo, ou seja, a glândula ela está trabalhando de forma exagerada, além do normal. Pode também acontecer o hipotireoidismo, que é uma imagem fria, uma imagem pouco nítida, com pouca clareza. E aí tem mais dificuldade de ser encontrada essas imagens com hipotireoidismo, que é uma hipocaptação, imagem fria. Eu trouxe algumas imagens para a gente ver como é que fica depois do exame. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos a captação normal de uma cintilografia da tireoide. Do lado, temos uma captação aumentada. Nessa captação aumentada, percebe-se que a glândula da esquerda ela está um pouco maior, diferente da direita, né? E essa estrutura ela está com bócio difuso tóxico, ou seja, está com nódulos que estão trabalhando além da glândula, né? E aí causa o hipertireoidismo. Embaixo tem a captação diminuída, que é uma imagem fria. Do lado, nessa imagem do meio, é uma cintilografia de tireoide de um bócio multinodular tóxico, que é quase bem parecido com o que eu havia dito anteriormente. Nós podemos perceber que a da esquerda também ela está com um formato muito diferente do da direita, ou seja, tem vários nódulos, multinodular, e é tóxico, ou seja, maligno. Nessa terceira imagem, nós temos a glândula com captação aumentada, característica do hipertireoidismo. Mas essa não está associada a tumores malignos, mas a gente consegue ver uma hipercaptação, né? Ela está bem nítida, está bem clara. Nessas outras três imagens, nós podemos perceber na primeira um nódulo hipercaptante, ou seja, a gente consegue identificar a glândula da tireoide, que fica tipo um Vzinho mesmo ali, e aí nesse V, do lado esquerdo, tem uma bolinha muito branca, e essa bolinha é um nódulo hipercaptante, ou seja, ele está trabalhando de forma exagerada, está produzindo muito hormônio. E aí fica assim bem nítido, bem claro, bem branquinho, bem esbranquiçado. Na segunda imagem, a gente tem a hipercaptação. Esse é o que mais encontra na cintilografia da tireoide é a hipercaptação, a hipertireoidismo, né, o hipertireoidismo. A terceira imagem é a glândula tireoidiana com múltiplas áreas
com nódulos hipocaptantes. Aqui já é diferente. Ela não está produzindo o que deveria produzir. É compatível com bósforo multinodular. Aqui já é o caso de bósforo multinodular, porque tem vários nódulos, só que ela não está trabalhando tanto, ou seja, só mudou o formato da glândula, aumentou o formato da glândula. É isso, terminamos por aqui, até a próxima, muito obrigado por assistirem.